Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando Entrevista. Maus é uma obra em quadrinhos desenvolvida por Art Spiegelman entre 1980 e 1991. Sua narrativa conta a história de sobrevivência do pai do autor, Vladek, durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Uma de suas inovações consiste na representação dos personagens como animais, sendo judeus ratos e nazistas gatos. Hoje entrevistaremos Isabela Vieira a respeito de sua pesquisa envolvendo a obra. Vou entrar na primeira pergunta. Esse negócio de entrevista pra mim tá sendo tão novo quanto, já te falei. Então eu vou tentar fazer ela mais próxima de um bate-papo, que bater papo eu sei. Né? Queria pedir pra que você se apresentasse e falasse quem é Isabela Vieira. Ixi, esse daí nem eu sei. Mas eu sou a Isabela, todos me chamam de Isa, e eu até prefiro, eu acho que fica um pouco mais próximo, assim. E eu sou professora de língua portuguesa, faço mestrado atualmente em estudos da linguagem. Sou viciada em café, em coisas de super-herói, livros no geral, e principalmente das histórias em quadrinhos. E sou cantora de chuveiro, estamos aí. Como você teve contato com Maus? Com o mouse, eu li a primeira vez quando eu estava no ensino médio. Por alguma razão, eu encontrei, acho que na biblioteca, eu não lembro se alguém me prestou, eu realmente não lembro. Mas a primeira vez que eu li foi no ensino médio. E depois, né, de alguns anos aí, quando eu estava já na especialização e tudo mais, eu encontrei ele na livraria em promoção, né? E o mouse tá em promoção, eu falei assim, é hoje que eu te compro. E aí eu acabei comprando, deixei guardadinho e tudo mais. E aí eu tinha o costume sempre de ter um livro dentro da bolsa para estar lendo no meu horário de almoço do trabalho. E aí, numa dessas que eu estava lendo ali no horário do almoço, e foi mais ou menos quando estava para abrir o processo seletivo, eu tinha aberto já o processo seletivo e eu estava lendo, e eu falei, caramba, tem umas coisas muito legais aqui que dá para estar analisando. E aí eu comecei a ler com outro olhar aquele dia. E aí foi o dia que eu sentei e acabei escrevendo o projeto também. Mas assim, o contato com o mouse, a primeira vez que eu li mesmo foi no ensino médio. Eu gostei muito justamente pela forma como os personagens são retratados. Acho que isso é uma das coisas que mais chamou a atenção, né, na HQ. Eu ia te perguntar, você dá aula de literatura ou de português? Eu dou aula de gramática e de redação. Você gosta? Agora. Eu gosto. Bastante. Redação deve ser legal, gramática eu acho chato. Eu curto. A minha mãe é professora de gramática português. é gostoso. Na minha família todo mundo é professor. Minha mãe é professora de português. Então, mas o legal de dar aula de gramática, na verdade, é que você tem que sentar e estudar aquilo. Então, isso que é o gostoso, sabe? De você ter que sentar e falar, caramba. Porque, assim, a gente estuda a gramática, como você colocou, desde criança. Isso não significa que você aprende tudo isso desde criança, né? E aí na faculdade, na verdade, você vê algumas coisas, mas também não é aquela sensação de que você vai decorar tudo de uma vez. Então essa coisa de você aprende ensinando é muito real. É a realidade. Muito real. Em qualquer área. E isso eu vejo muito, 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 muito na gramática. Tipo, muito, assim. Vamos lá, vou fazer a segunda pergunta. E eu vou ler aqui a cola, mas você pode desconstruir ela na cabeça, porque na hora eu vou botar alguma coisa escrita, eu vou fazer umas ediçõezinhas, tá? Em algum momento a conjuntura histórica existente em Maus, especialmente na narrativa sobre os campos de concentração, foi um problema? Na verdade eu quero que você fale um pouquinho sobre a relação, como você entendeu a história, você vindo de outra disciplina, como você viu a disciplina histórica ali dentro de Maus. Então, eu lembro que quando eu ainda comecei a esse processo, né, de escrita, eu falei assim, tá, eu preciso entender um pouquinho, então, sobre a história, né, não adianta só fazer uma análise linguística ali, uma análise focando o discurso, enfim, e eu deixar todo esse contexto que atravessa a história, porque, assim, eu leio Maus como uma história sobre o relacionamento complicado entre o pai e um filho devido a Segunda Guerra, né? Que todo esse trauma, né, que ele viveu ali dentro, dos campos de concentração. Só que mesmo que eu leia dessa forma, eu não posso negar que o fundo da história é a Segunda Guerra Mundial. Eu falei, caramba, eu preciso
ir um pouco mais a fundo, né? Entender como que é visto, então, essa questão. Porque, não, como você disse, não é a minha área. E aí, quando eu comecei, eu te mandei até uma mensagem perguntando se você tinha alguma referência, assim. Na época você me passou algumas e eu fui, então, um pouco mais para a área da sociologia, da filosofia, que foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre a banalidade do mal, toda essa questão. E me ajudou a entender algumas coisas, né, de tipo, como que a gente não consegue relativar, obviamente, essa questão do mal que existe, como que a gente vai comparar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial com um outro acontecimento que também matou milhares de pessoas. Então, são coisas que a gente não consegue medir. Então, isso me ajudou a visualizar um pouco, né? Porque é aquilo, a gente tem esse contato pela leitura, a gente consegue entender todos esses acontecimentos por meio da pesquisa. Só que a gente nunca vai realmente sentir o que eles sentiram, porque a gente não consegue medir isso, porque não é uma coisa que a gente viveu. E aí uma das coisas que eu pesquisei bastante foi principalmente em relação à nomenclatura, né, que tem toda essa questão de falar sobre o Holocausto e tal, e na própria Jornadas do ano passado, muita gente falava, tipo, tanto a palavra Holocausto quanto a palavra Shoah. E eu falei, caramba, qual que é a diferença, então, entre essas duas coisas, né? Porque quando que a gente deve usar um e quando deve usar o outro? E aí, numa das pesquisas que eu acabei fazendo, e aí eu vi que muita gente não considera esse holocausto, né, essa palavrinha, a palavra apropriada para a gente estar definindo o que foi, então, esse momento dos campos de concentração, enfim. E que seria uma palavra melhor ali, esse termo da Shoah, que é o termo que eu acabei, então, adotando dentro da minha pesquisa. Eu tenho uma tese de que muitas vezes o videogame e os filmes, eles tornam a guerra algo divertido. Eles criam um entretenimento em torno da guerra, que eu pego meu aluno de 9º ano, ai meu Deus, atirar, Free Fire, e ele acha que guerra é algo legal. As minhas aulas de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial e até outras aulas, são extremamente urubulinas, digamos assim. É cheio de cadáver, eu mostro os judeus. Mostro toda a realidade. Mas porque a ideia é chocar mesmo. E você definiu muito bem quando falou que o pano de fundo é a guerra, o objetivo principal não é a guerra, né? Uhum. O objetivo principal eu nem sei se o objetivo principal é ele contar uma história. Eu acho que o objetivo principal dele era entender o próprio pai. Sim, exatamente, porque ele passa, né, por toda uma confusão ali, tanto que em vários momentos do Maus você vê ele ali dentro da terapia tentando entender tudo isso. Então acho que assim, aquela página, depois que o pai já morre, mas que ele ainda não contou que o pai morreu e que ele começa um dos volumes, né? Eu acho que é quando ele começa o segundo volume. Que aí ele fica. Sim. Existe uns 15 tempos ali. Gente pedindo pra ele gravar o desenho, sim, isso e aquilo. E essa parte eu acho muito legal, porque, né, tá ele lá debruçado em cima de um monte de papel e um monte de corpos jogados, assim. Então, tipo, caramba, vocês estão relativizando algo que não é pra ser, né, relativizado, digamos eu assim. Acho que assim, ali ele faz a crítica do entretenimento mesmo, ele faz a crítica do entretenimento. Exatamente. E de uma certa forma a gente pode até comparar com o que nós estamos vivendo hoje. Dessa questão, né, de tipo, se a gente for olhar a quantidade de casos que a gente tem, o crescente número de mortes que nós temos, esses números, eles já não estão nessa fase do caramba, tem gente morrendo. Não, é tipo, ok, mais um morreu. Vamos para a terceira pergunta, que eu gosto. Essa terceira pergunta é uma coisa, vou te falar que é uma das coisas que eu mais gostei de estudar na minha vida. Maus é uma ficção? Não. Isso é uma das... Se a gente pegar toda a história do Maus, né, desde quando ele foi publicado, tem essa discussão há muitos anos. Tem até aquela historinha que eu acho muito engraçadinha, né, de que
O mouse ele ficou muito tempo colocado nas prateleiras, né, dentro das livrarias, como parte de uma literatura de ficção. E aí o Art, né, mandou, aliás, foi colocado pelo The New Yorker ou The New York Times, de que ele era, né, um dos mais vendidos de ficção. Foi classificado como, então, uma literatura de ficção. E aí o Art mandou uma cartinha, né, reclamando, falando que, pedindo, né, para tirar essa classificação. E aí ele recebeu a resposta de que se ele batesse na porta do Art e saísse um rato gigante, então ele tiraria da questão da ficção. Então eu gosto dessa historinha justamente para explicar isso, né, de que, tipo, ela é legal. Que é justamente, eles têm a mania, né, eles não, né, existe essa questão de colocar o mouse como uma ficção por duas razões, que é a questão que é discutida desde que foi lançado. Primeiro, ser uma história em quadrinho. Segundo, os personagens serem representados por meio de animais. Então, quando coloca essas duas coisas juntos, primeiro, caramba, você está banalizando a Shoah quando você coloca a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, sendo narrados por animais. Então, isso foi uma das grandes críticas que o Maus recebeu quando ele foi, né, publicado, enfim. Segunda coisa, colocar, então, a diminuir essa questão da história em quadrinho. Então, quando junta esses dois, é ficção, é uma coisinha ali de criança e tal, e nananana. Então tem toda essa discussão aí também, mas não, o Maus não é uma ficção. Ele continua, mesmo sendo representado, ele tendo essa questão dos animais, ele tem toda uma história, continua sendo uma história real, né, baseada em fatos reais. É a história do filho com o pai, a história do pai, são os relatos dele que ele vivenciou da pior forma possível ali dentro dos campos de concentração. Mas aí sobra uma outra pergunta. Ele não é uma ficção, ele é uma verdade histórica? Então, eu acredito que sim. Por quê? Eu acho que se a gente for recuperar tudo que tem de dados, né, sobre isso, sobre essa vivência, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, aí eu estou falando de opinião minha, tá? As vozes da minha cabeça. A partir das leituras, como pesquisadora, mas com uma questão opinativa, que é ciência. As tais das vozes da minha cabeça. Pode mas, falar, assim, aqui no canal pode citar vozes da minha cabeça que eu aceito. Porque assim, se a gente pegar até o Primo Levi, por exemplo, ele foi um também ali dos primeiros a gente ter esse contato do que foi, o que de fato aconteceu dentro dos campos de concentração. Então, para a gente ter um pouco desse conhecimento do que aconteceu lá, a gente precisa ter relatos de pessoas que vivenciaram. É claro que o Maus é como se fosse uma segunda voz, né? Porque é a interpretação, na verdade, do Art sobre os relatos do pai dele. Então, assim, é como se passasse por um filtro, digamos assim. Então, a gente sabe a história do Vladek pelos olhos do Art. Tanto que a gente sabe quem é o Vladek Spearman pelo Art. Então, a gente conhece ele a partir disso. E eu acredito que sim, eu acho que tudo que a gente tem de documento, assim, palpável, acho que é uma forma da gente estar entendendo um pouco a nossa história, né? A história da nossa sociedade. Mas exatamente. Por exemplo, existe todo um rigor científico e tudo mais dentro da história, mas, ao mesmo tempo, eu tenho pra mim que a verdade é uma busca impossível. A não ser que a gente invente uma máquina do tempo que consiga voltar no tempo e vir, realmente era isso que acontecia. Existem diversas coisas que serão impossíveis de ser percebidas. Que, na verdade, essa palavrinha, né? A questão de colocar assim, verdade. Ela é uma palavra muito forte. Eu não sei se é a verdade histórica, é a verdade possível. Exatamente. É isso que eu falo. Tipo, por isso que eu tô falando. A gente pode ver o mouse, digamos assim, né? Far away. Se a gente colocar ali, beleza, vamos entender um pouquinho sobre como foi. Aí, beleza, nós estamos tentando entender ali, mas colocar ali talvez como uma verdade histórica, então
essa É palavra eu não complexo. sei. É complexo, é um debate. Complexa, eu não sei como a palavra apropriada, digamos Eu tava de assim. provocação. É tipo quando se a gente for pegar a questão dentro da linguística, né? Nós Uhum. temos o termo da verdade discursiva, que é essa constatação meio que do óbvio, são essas verdades que a gente não consegue questionar. Então, por exemplo, a partir do momento, se a gente for analisar qualquer tipo de discurso, claro que sempre a gente tem que ligar com alguma outra coisa, com uma memória, enfim. Então, é uma coisa complicada, né, se a gente for ver assim. Então, É, esses termos, na verdade, é difícil a gente colocar. não, até porque é um debate historiográfico em aberto que a gente só está conversando, Uhum. né? E eu acho que é interessante a gente conversar, e principalmente quando a gente está falando com pessoas de outra área. Sim. Porque. Até porque são nesses pontos, é nesse ponto específico, talvez, que a minha disciplina e a tua disciplina tangenciam uma Uhum. direção à outra de forma definitiva. Porque para mim a história é uma ficção Aham. cientificizada, digamos assim. Eu nem sei se essa palavra Aham. existe. Mas a gente cria a gente tenta procurar um mecanismo de confiabilidade. Mas em diversos momentos Sim. a gente vai estar usando a gente vai estar completando determinados termos. Aham. Existe um historiador aqui do Rio de Janeiro, que eu fiz uma aula com ele uma vez, eu até já posso te passar o texto dele depois se você quiser, Uhum. que ele fala que a literatura nesses casos, no caso de Maus Uhum. ele joga luz sobre uma área obscura da história. É um Nossa. momento onde você não vai saber o que acontecia no dia a dia do campo Aham. de concentração. Até porque tem Sim. coisas ali na própria memória do Valadek que a gente não tem certeza se pode ser confiável ou não. É o lance de quando o Vladek, quando o Art pergunta sobre os caras que tocavam música numa orquestra no campo de concentração. Não tem essa parte? Uhum. E aí Sim. o Vladek fala, eu não lembro dessa porra não, isso não existia. Aham. E aí Aham. isso a genialidade, como eu disse que Maus, por sinal eu nem mostrei, ele tá aqui. Onde Maus é perfeito, porque Sim. o Art, ele bota isso, ele inverte, porque ele bota e ele tira. E aí tu fala assim, olha, coexiste as duas Sim. narrativas, a de que existiu e a de que não Aham. existiu. Até porque pode ter Sim. existido e o Vladek tava tão que não ouvia, porque, né? Será que todo mundo ouvia a banda lá do Titanic antes de cair? Exatamente. Me É lembrou difícil muito isso. pensar. Você, Foi. no teu artigo, você fala sobre relações de poder. Uhum. E até para poder enriquecer, mas eu percebi que no artigo você se focou bastante, o que é absolutamente normal, porque é a principal, na relação de poder entre gato e rato, entre alemães e entre alemães e judeus, né? Uhum. Eu queria saber se você vê outras relações de poder nas representações das outras etnias. A gente acabou percebendo que existe, né, obviamente, outras relações de força ali presente em relação também às outras etnias. Então, na verdade, o judeu ele é sempre colocado como inferior se a gente for comparar com qualquer outra representação antropomórfica que existe ali dentro do Maus. Então, por exemplo, quando ele está dentro dos campos de concentração, tem às vezes ali a figura do porco, né, que está sendo representado. E em vários momentos, não só ali dentro do campo de concentração, mas até antes, quando ele estava ainda nessa busca de tentar fugir do contexto da guerra, de buscar uma forma dele sobreviver, em vários momentos ele coloca aquela máscara do Eu porco acho isso para ele lindo. conseguir pegar um trem, para ele conseguir andar na rua. Então, a partir desse momento, a gente também consegue estabelecer uma relação de força ali Uhum. entre o meu ser polonês e o meu ser judeu. Caramba, ele precisa se passar por uma outra pessoa, digamos assim, né, que dentro da análise que a gente fala do sujeito a sujeitado, para ele conseguir sobreviver ali dentro do contexto da guerra. Então isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Tipo, imagina você ter que se passar, fingir que você não é uma coisa para você estar sobrevivendo ali. Então ali a gente também já percebe essa relação de força. E não só nesse artigo eu coloco uma parte, né, que tem toda aquela estrada que forma o símbolo da suástica, e isso é uma das coisas que me chamou muita atenção no Maus, que é justamente essas representações dos símbolos
entre aspas, de uma forma sutil, ou seja, ele não coloca diretamente esse nome e fala assim, olha, é a suástica, mas quando você olha, então, por toda a forma como é construído os planos, né, ali dentro da vinheta e tal, dos quadrinhos, você consegue ter essa memória e construir esses sentidos. Então, por exemplo, quando ali, nessa cena, por exemplo, não tem a figura do alemão, mas pelo símbolo da suástica, você consegue estabelecer essa relação de força pela suástica. Além disso, a gente percebe que existe uma relação de força maior devido à guerra. Então, a gente vai fazendo meio que uma coisa assim, como se fosse um efeito dominó, digamos assim, né? E mais pro final da HQ ainda, quando o Art já saiu, né, já meio que terminou ali a guerra e tal, ele ainda precisa encontrar o Art, ó, o Vladek, tô louca já, mas ele tá ainda buscando ali formas de estar sobrevivendo, que ele fica na casa de alguns soldados estadunidenses e tudo mais, e a gente percebe que ali também acontece essa relação de força, já não é mais a figura do alemão, não é a figura desse polonês, né, que é o porco, que é o não judeu, né, vamos colocar assim, e tem também relação ao estadunidense, que é essa figura do cachorro, em que ele precisa fazer algumas coisas ali para esse soldado, para ele ter um lugar para ele morar, para ele conseguir comer, enfim. Então as relações de forças, elas vão mudando de acordo sempre com o contexto em que a personagem está. A história ainda enxerga os quadrinhos com um determinado preconceito e tudo mais. Eu sempre senti que eu precisei ter um arcabouço teórico-metodológico muito pesado para poder justificar eu trabalhar algo divertido. Como é que a área de letras, a área da linguística, né, como a gente tinha falado, como é que ela vê o quadrinho? E até depois a gente tentar até falar um pouco sobre esse debate de literatura ou não. Dentro da linguística, a gente tem um campo muito grande, sabe, de corpos, digamos assim, para estar estudando. Então, se a gente for, na verdade, olhar as histórias em quadrinhos no geral, não só colocar dentro da área da linguística, das letras, enfim, mas pensando nas histórias em quadrinhos no geral, em relação a toda a sua história ali, de rótulos que ela sofreu. Então, ela foi taxada por muitos anos como uma leitura apenas para um público infantil. Ela já foi considerada, não pode ter histórias em quadrinhos dentro da escola porque faz mal para o intelecto das crianças. E aí, enfim, sofreu várias coisas até chegar de tipo, olha, as histórias em quadrinhos podem sim ser lidas por qualquer pessoa e tal. E essa questão da literatura que você já, né, até cutucou um pouquinho, quando eu penso assim, né, tem um livro do Paulo Ramos em que ele fala bastante sobre isso e que ele discute que nomear as histórias em quadrinhos como parte da literatura é só uma forma da gente colocar dentro de ser academicamente considerado como forma de prestígio, digamos assim. Mas isso não significa que a história em quadrinho ela é de fato uma literatura. Eu acho que são coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente tenta rotular ela como literatura, é só uma forma de colocar assim, se é literatura, então significa que é uma coisa boa. E aí a gente entra em toda uma discussão, então, de tipo, o que é literatura, e é toda uma discussão muito longa. E isso vai para também se arte precisa ser exatamente. Ou não algo legal, algo... Porque tem que incomodar às vezes tem que doer, às vezes não... Exatamente. Às vezes tem que ser... eu acho que chegamos ao fim. Eu adorei a nossa entrevista. Vou querer marcar mais bate-papos com você, mas só pra jogar a conversa fora. Porque é muito bom. Foi muito divertido. Muito obrigado, tá? Faz parte. Eu que agradeço aí. Desculpa qualquer coisa. Não tem nada a se desculpar.